Abril 28, 2 Samuel 19. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouviu dizer que o rei estava de luto por causa do seu filho. Quer dizer, eles haviam vencido uma batalha difícil e o rei, em vez de cumprimentá-los, estava chorando pela morte do inimigo. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. E tudo isso por causa do pecado de adultério. Quando, muitos anos atrás, ele pegou a mulher de outro homem, matou o homem para ficar com a mulher. Olha o resultado. As consequências vieram e de uma forma terrível. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos. O Joabe falava firme com Davi, porque ele era homem de guerra e também era parente de Davi. Homens livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida das tuas mulheres e das tuas concubinas. Amando tu aos que te aborrecem, que te odeiam, e odiando os que te amam, estás fazendo mal. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Falou firme com o rei. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor Adonai que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Joabe deu um conselho para o Davi, um conselho de homem experiente. Ele percebeu: se você não for lá falar com os homens, cumprimentá-los, você vai perder todo mundo. Então esse é um desastre político. Isso tudo por causa do adultério, porque ele quis pegar a mulher do outro homem. Tudo isso que está acontecendo com ele. E Joabe foi firme com ele: se você não tomar uma atitude agora, você vai perder todo mundo. E aí acabou o reinado. Ele não podia estar com aquele choro descontrolado. Que isso? Então o rei se levantou e se assentou à porta da cidade, onde tudo se resolvia, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Quer dizer, todo mundo começou a ir lá se apresentar diante do rei. Israel, quer dizer, aqueles que haviam seguido Absalão, cada um foi embora para sua terra. Todo o povo e todas as tribos de Israel andavam altercando entre si, dizendo: ah, mas foi o rei que nos tirou das mãos dos nossos inimigos. Ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na guerra. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Começaram um a falar com o outro: vamos fazer ele voltar a ser rei sobre nós. Então o rei Davi mandou dizer a Sadoc e Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia, já chegou o rei até a sua casa. Ele estava ouvindo todo mundo falar, porque todo mundo queria, mas os anciãos estavam indecisos. Por quê? Porque eles tinham medo da reação de Davi. Eles não sabiam se Davi iria aceitá-los depois deles terem aderido à revolta de Absalão. E Davi estava dizendo, já sabia que o povo todo estava querendo. E Davi também não era tão bobo assim, né? Ele era bem espertinho. As coisas de Estado, ele era muito esperto. Isso era, assim, um pai ruim que não ligava, né, para os filhos nem para a família.
Então, ele continuou falando: vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Porque ele era da tribo de Judá. Então ele estava falando com os anciãos de Judá, aqueles que tinham dele do Absalão: por que vocês não voltam? Dizei a Amasa, que era o comandante do exército de Absalão: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Ele estava prometendo o comando do exército dele a Amasa, que tinha sido o comandante do exército do Absalão. Por quê? Porque ele queria a lealdade daquele exército revoltoso, né? Porque assim ele assegurava a lealdade, e também ele queria punir o Joabe por ter morto Absalão. Com isto, moveu o rei o coração de todos os homens de Judá como se foram um só homem, e mandaram dizer: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Aquela palavra: eu sou irmão, eu sou de vocês, vou deixar a Amasa ser o comandante. Aí aceitaram. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá, o povo, né, os anciãos, foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Depois se encontrar com ele e trazer. Apressou-se Simei, aquele que ficava amaldiçoando Davi, filho de Gera Benjamita, que era de Bauri, e desceu com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. Ele se juntou os homens de Judá para se encontrar com Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim. Foi junto com 1000 homens, aquele que estava amaldiçoando. Como também Ziba, que era servo da casa de Saul. Ziba era aquele empregado do Mefibosete, filho do Jonatas, filho de Saul, que levou coisas para o Davi, dizendo que o Mefibosete estava nem aí para o Davi. Mentiu, né? Ele foi lá também, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e se meteram pelo Jordão à vista do rei. Todo mundo foi lá puxar o saco do rei. E o atravessaram o Jordão para fazer passar a casa real, quer dizer, acompanhar a família do rei, e para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, o que amaldiçoava Davi, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão. Ele disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Pois por isso sou o primeiro de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Ele era da tribo de José, Efraim. E foi pedir desculpas ao rei. Isso aqui também é uma boa lição para nós. A gente precisa aprender que mesmo que uma pessoa esteja numa situação ruim, a gente não pode espizinhá-la, maltratá-la, porque o mundo dá voltas. A gente não sabe onde é que essa pessoa vai parar. Às vezes, uma pessoa que hoje é sua companheira ou até subalterna, amanhã se torna superior a você. E você pode precisar da pessoa. Por isso que a gente tem que procurar ficar de bem com todos. Que a gente nunca sabe o que vai acontecer, aonde aquelas pessoas vão parar. Às vezes aquele menino que é seu amiguinho de colégio se torna prefeito, se torna secretário. Às vezes aquela moça que você brigou, discutiu por qualquer motivo, se torna governadora. E aí? Entendeu? A pessoa tem que ter sempre paz com os seus amigos, ainda que eles estejam, até os inimigos, se estiverem numa situação muito ruim, porque a gente não sabe, o mundo dá voltas. Não é? Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. O mundo é altos e baixos, a vida. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, depois está bem de novo, depois está mal de novo, e a gente não sabe nada. A gente não sabe nada o que vai acontecer. Então o melhor para a gente, é mais sábio, estar sempre de bem com todo mundo, nunca brigar com ninguém. Bom, então o Simei, que havia amaldiçoado Davi, foi lá pedir desculpas e perdão a Davi junto com a tribo de Judá. Ele não era de Judá, ele era de Efraim. Então respondeu Abissai, irmão do Joabe: não morreria, pois Simei, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor, já queria matar. Eles eram violentos, né? Tanto Abissai quanto Joabe.
Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Davi não estava planejando matar ninguém, né? Estava num dia de... Estava sendo rei novamente, vai estragar aquele dia. Morreria alguém hoje em Israel, pois não sei eu que hoje novamente sou o rei sobre Israel. Hoje que é um dia de festa para mim, um dia bom, eu não quero, tudo bem, né? Então disse o rei a Simei, não morrerás. Eu juro. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba. Espontado a barba. O que será espontado a barba? Espontado a barba deve ser fazer assim, né? Botar em ponta. Para pentear, né? Pentear. Nem lavado as vestes desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Quer dizer, estava mostrando que ele ficou em luto verdadeiro. Desde aquele dia que o rei tinha saído. Contrariamente ao que tinha dito o empregado dele, o Siba, né? Desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Porque eu, teu servo, dizia: abaldarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor lhe parecer. Ele disse: eu fui enganado pelo Davi. Mas o Davi meio que não acreditou, não. E ele continuou, né? Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Quer dizer, ou Davi tomou a decisão errada, tomando partido daquele que enganou, ou Davi não acreditou no Mefibosete. De modo que deixou que o Ziba, certo, ficasse com metade, que ele já tinha dado todas as terras para o Ziba. Agora ele falou: não, metade é sua, metade dele. Ficou meio desconfiado, né? Não acreditou muito que Mefibosete falou. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Quer dizer, a mim não me importa que as coisas, eu não estou preocupada com as coisas, eu estou preocupada com o rei. Também Berzilai passou com o rei o Jordão para o acompanhar até outra banda. Era Berzilai muito velho, da idade de 80 anos, quer dizer, naquela época se vivia 80 anos, hein? Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim. Lembra? Um daqueles três que eu levava um monte de coisa para o rei? Porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Ele era grato, Davi. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias de minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Diz que a pessoa, quando ficar mais velha, perde o sabor, né? Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado, ó rei, meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda um pouco mais, além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto do meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faz ele o que bem lhe parecer. Ele falou: para mim não, mas gostaria que fosse para ele. Respondeu-lhe o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai, o velho, e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. Capítulo grande, hein? Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanhava o rei, só metade ainda. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa através de Jordão, e todos os homens de Davi com ele? Ficaram com ciúmes porque os homens de Judá estavam com Davi. Então responderam todos os homens de Judá, os homens de Israel: porque o rei é nosso parente, que era da tribo de Judá. E por que nos irás por isso?
Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Nós estamos com ele porque nós queremos. Responderam os homens de Israel aos de Judá: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizeste pouco caso de nós? Por que não nos chamaram? Porque eles eram 10. E a tribo de Judá era Judá e Benjamim, 2 tribos. Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Ficaram combatendo e competindo entre eles, Judá e Israel. Agora todo mundo queria ser amigo do rei. O rei estava na boa, né, mandando. Assim o mundo. O mundo é assim.